Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E o assunto principal do programa de hoje é um assunto que interessa a todo mundo. O que acontece com o que você guarda no bolso, dinheiro. Eu confesso para vocês, estava falando isso para o meu entrevistado antes de começar aqui o programa, lendo os jornais e, enfim, todas as coisas que a gente lê por dia, eu vejo alguns indicadores econômicos que parece que estão melhorando, lentamente. Me lembro até um ex-presidente militar que dizia que a reforma, não me lembro, ia ser lenta e gradual. Aparentemente, os indicadores da economia, no setor que eu falo mais aqui, por exemplo, do agronegócio, tem se criado empregos, 20 mil, 30 mil, aí dependendo do mês. A inflação está ficando abaixo da meta. O dólar está entre 3 e, acho que 3,10 e 3,30, mais para 3,10 do que para 3,30. Enfim, mas eu não tenho a certeza, não tenho a sensação de que as coisas estão bem. Vai ver que é a outra parte, né? A parte que não funciona, que é a parte política. Mas hoje eu vou entrevistar um economista, ele também é de um gradual investimento, deve ser um banco de investimento. E a minha primeira pergunta para ele vai ser justamente essa: se estamos bem ou não estamos bem economicamente, porque eu não consigo entender. O entrevistado é o Pedro Coelho Afonso, como já disse, economista e gradual em investimento. Pedro, obrigado da sua presença. A pergunta está aí: está melhorando, não está? Como é que um economista vê esses dados todos aí? Bom, Antônio, obrigado pelo convite. Imagino, prazer. Na verdade, isso é a grande questão, né? Não só tua, como de todo mundo que está procurando hoje em dia o melhor investimento. O que a gente percebe claramente é que os dados eles vêm melhorando, a gente tem nitidamente a sensação de que a inflação está sob controle, o dólar vem caindo, o governo aparentemente vai fazer parcialmente, né, o ajuste fiscal que precisa, mas a nossa grande questão ainda é a política. Como é que vai ficar a política desse país? Porque é isso que acaba afugentando os investidores de tomar partido e buscar uma posição interessante no mercado financeiro. Então está todo mundo que nem eu, não é novidade. Não, claro que não. Quando a gente fala em taxa de desemprego, por exemplo, eu li em algum colega teu que escreveu que, por exemplo, esses 12, 13 ou 14 milhões, não sei quantos são, que a recuperação é lenta mesmo, que não é que isso vai acontecer agora no Brasil. Em todos os países que têm desemprego, para voltar à criação de emprego demora. Também tem a ver com política ou essa é uma coisa assim? É que o grande ponto da economia é que tudo que você faz para melhora do cenário, né? Então, quando você mexe na taxa de juros, ou você cria algum programa de expansão econômica, ou você cria algum programa de geração de empregos, o efeito não é imediato. Tá? A economia, ela leva um tempo. Então, normalmente, uma ação, quando tomada por uma equipe econômica, pelo governo, ela acaba levando em média 2 anos para gerar impacto real na economia brasileira. Então, todos esses movimentos, eles não vão ser sentidos agora. Tá? Não adianta a gente acreditar que mexeu a taxa de juros, o dólar vai cair agora, vamos gerar emprego, o Brasil vai crescer. Não. As coisas na economia elas são muito gradativas. Então, os movimentos que a gente está fazendo agora vão ser sentidos lá na frente. Ou seja, estamos falando em 2019, 2018, Com certeza. Final de 2018. De uma maneira geral, por exemplo, o agro que eu falei no começo do programa está garantindo até o crescimento da economia, do PIB do país. Mas o agro também não é super-homem, né? Ele também não carrega tudo sozinho. Ele precisa de outros efeitos. Na visão de médio prazo, por exemplo, nós não podemos parar de produzir. Você pode parar de produzir carro, você pode parar de construir prédio, casa. O cara que planta soja e milho, planta soja e milho. Sim. Tem galinha para comer, gado para comer, então. A agricultura não vai parar. Mas será que ela conseguirá manter essa coisa assim enquanto fica
indecisão, porque a chave do negócio, falando português claro, Pedro, é se o Temer cai ou não cai. Esse aqui é o... Sim. Eu, pessoalmente, acho que não cai, mas enfim. Mas essa aqui é o que impede, por exemplo, um cara de vir aqui com 20 bilhões... Vamos pensar que hoje tá, muito do movimento que acontece no Brasil é do investidor estrangeiro. Então o estrangeiro vem no Brasil, ele faz os grandes investimentos, mas hoje ele não tem segurança. Então, para vir um investidor estrangeiro no Brasil, colocar dinheiro, seja para montar uma fábrica, seja para investir no agronegócio, ele fica completamente perdido. Onde que ele pega informação estrangeira? Na imprensa normal? Na imprensa, normalmente eles têm equipes de análises específicas que avaliam empresas, avaliam setores, mas a imprensa acaba sendo uma grande fonte. Aquelas 3, 4 agências que vocês gostam tanto, economistas, aquela nota que elas dão, investimento bom, mais ou menos ruim e tal, aquilo interfere na decisão? Interfere também, porque muitos são limitados juridicamente, né? Então, nos seus próprios regulamentos de onde investir ou não, os grandes investidores, quando a gente fala de grandes investidores, a gente não está falando de pessoas físicas, tá? A gente está falando de bancos de investimento, grandes fundos, hedge funds. Esses grandes investidores, eles têm limitações jurídicas. Então, muitas vezes uma nota, dependendo da nota, ele não pode investir no país. Mesmo que ele queira. Mesmo que ele queira. Por mais que ele enxergue um cenário importante, ele fala, é um país emergente, tem possibilidade de crescimento, ele tem uma limitação por regulamento. Então não vai conseguir investir mesmo. Tá? Essas agências, além de classificarem vários aspectos do país, elas acabam tendo um papel importante porque são referência. É como você colocar todo mundo no mesmo bolo e falar a mesma linguagem para analisar todos. Então, para efeito comparativo, ajuda muito. Que tipo de investidor, por exemplo, no setor do agro, eu costumo dizer aqui para brincar com os telespectadores, porque às vezes tem movimentos lá em Chicago, com contrato de soja, o café em Nova York, que eu digo, não, é o fundo de investimento das velhinhas do estado de Wisconsin. Sim. Elas são ricas, querem ganhar dinheiro, procura o Pedro e fala, Pedro, é o seguinte, tem aqui X milhões ou bilhões, sei lá, quanto que você garante para nós? 10% de rentabilidade. Aí o Pedro vai se virar, ele vai comprar soja, vender milho. É assim que funciona, não é isso? Normalmente assim, para os fundos de investimento... E são hedge funds que você chama? Não? São. Os grandes fundos americanos, principalmente americanos, a gente tem muito também na Europa, são os hedge funds, né? Que são fundos onde a pessoa coloca o dinheiro... E quer uma rentabilidade. Exatamente, ela delega para o gestor e fala para o gestor, olha, o gestor ele tem uma meta e ele vai buscar aquilo. O que ele vai fazer para buscar aquilo vai depender muito do que está no regulamento dele. Perfeito, entendi. Não, porque tem, por exemplo, hoje em dia, esse negócio de regulamento é uma coisa complicada. Hoje em dia, mesmo empresas mundiais como essa de lanche aí, o McDonald's, né? Ou a Burger King, enfim, eles têm compromisso, por exemplo, não pode comprar ovo de galinha que foi criada em gaiola, quer dizer, aí não adianta o preço estar bom ou estar ruim, ele não pode comprar. Os fundos também, por exemplo, B+1, por exemplo, eu não sei o que é o B+1, mas tem aquela coisa aqui, não pode investir. O fundo normalmente, como é que funciona? Além dele ter a limitação de risco, tá? Então com essa nota não pode, só pode até nota tal. Entendi. Você tem a questão do que você pode fazer. Então alguns podem comprar dólar, outros só podem comprar juros, outros só podem comprar bolsa, alguns podem comprar em tudo. Tá? Então no regulamento é como um clube. Tá? Você vai ter no regulamento... É o que pode e o que não pode. Exatamente. Pode pular na piscina sem exame médico? Não. Ah, não pode. O fundo é a mesma coisa. E eles seguem essa regra. Eles são obrigados a seguir, né? Porque senão você tem implicações legais. Sim, dependendo do país, vai para a cadeia, né? Eu converso com o economista Pedro Coelho Afonso, ele é da Gradual Investimento. Nós vamos um intervalinho, voltamos já. Já estamos de volta, até já. Ok, estamos de volta. O meu entrevistado é o economista Pedro Coelho Afonso, do Gradual Investimento. Pedro, acho que já falamos mais ou menos da situação que quando o cara investe e quando não investe. É uma pergunta que eu tenho dúvida e eu não tenho certeza. Fala-se muito no negócio de investimento estrangeiro em infraestrutura no Brasil. Investimento em infraestrutura é uma coisa de longuíssimo prazo. Sim. Demora para retornar o dinheiro. Os gringos, os não residentes, eles investem nisso, por exemplo, em construção de estrada, de porto, essas coisas?
Você tem vários tipos, na verdade, né? Você tem tanto as empresas, o investimento em empresas que fazem isso, então o cara vai na Bolsa de Valores procurar uma empresa que lida com infraestrutura, ou você tem realmente, igual você falou, o investimento estrangeiro direto. A grande vantagem de você investir direto, em alguns casos, é a isenção fiscal, você tem o benefício fiscal, tá? Ao mesmo tempo que você começa a ter controle de setores estratégicos. Existe uma questão também de você poder ter o controle sobre aquilo. Muitas vezes, quando ele faz o investimento estrangeiro direto, acaba sendo até para beneficiar algumas empresas dos países de origem. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é alemã que trabalha com mineração. Então, você às vezes acaba tendo investimento estrangeiro alemão, tá? Para poder fazer a infra para escoar aquela produção dessa empresa alemã. Então você tem muito relacionamento entre essa infraestrutura com as empresas que dominam ali o setor. Claro, se é uma coisa que vai para a Alemanha, Com certeza. é interesse deles ter um TECOM lá, um negócio para levar container e o diabo que seja. Bem isso mesmo. Fala-se, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Falou-se muito, ainda hoje se fala de investimento, tanto de estrangeiro para comprar terra no Brasil, brasileiro comprando casa nos Estados Unidos e tal. Esses investimentos, por exemplo, nós tivemos aquela questão do regularizar para quem tinha dinheiro fora, né? Pagando uma multinha pesada, salgada aí. Esse investimento, o Brasil costuma investir fora? O Brasil tem fôlego para investir fora? Ou só as estatais é que fazem isso? Faziam Petrobras, Vale, etc. Não, você tem, dentro de alguns bancos, você tem alguns fundos de investimento brasileiro que investem fora do Brasil. Você tem os pequenos investidores, né, que investem fora do Brasil. A gente está falando de pessoas físicas. Eu justifico a pergunta porque aqui na B3 tem alguns fundos aí que é só de ações da Nasdaq ou que seja. Então isso é investimento também, né? Você tem um mecanismo na bolsa que chama ADR, que é como você comprar uma ação como se ela fosse lá, como você estivesse comprando uma ação nos Estados Unidos, porém aqui via bolsa brasileira, tá? Isso é um investimento estrangeiro. Então você não deixa, o brasileiro não deixa de investir fora do país, mas é insignificante. Honestamente, perto do que a gente tem, é insignificante. Hoje com o dólar, não sei quanto tá. Vê aí pra mim quanto tá. 3 e quanto? 3 e quanto? 3,14, é isso? Isso. 3,12 agora, já fui informado. Obrigado. Com o dólar a 3,12, por exemplo, se alguém chega para você, no gradual, uma quantia, digamos, média, para não ser nem o top, nem R$ 1.000, né? O que você sugere na situação do Brasil? Eu quero comprovar o começo do programa agora. O que você sugere para o cara? Sei lá, já tem 2 milhões, 5 milhões, uma quantia pequena. Atrelado ao dólar ou não? Você está falando? Não. Tá. O dólar é uma coisa, a taxa de juros está caindo, a inflação está caindo, enfim, temos todas essas condições que são novas, né, claro, de um certo sentido. Onde é que o investidor pode correr? Para que lado ele pode ir? O primeiro passo, Antônio, é muito difícil você sugerir alguma coisa de maneira genérica, tá? Porque você tem que entender caso a caso, saber qual que é o objetivo do cliente, o que ele espera fazer com aquele dinheiro, qual o tempo que ele vai utilizar. Então eu vou te ajudar. Esse dinheiro eu faço de conta que eu sou cliente. 15 milhões, tá bom? 15, velho? Tá ótimo. 15 minutos. Eu não vou precisar desse dinheiro pelo menos nos próximos 5 anos. Ok. Já é um bom dado, hein? Começando pelo dólar, tá? Dólar não é investimento. Okay. O brasileiro tem que botar isso na cabeça dele, que dólar não é investimento. Dólar é no caso você tem uma dívida, você pretenda fazer uma viagem, então você utiliza o dólar ou um fundo cambial ou alguma estrutura de dólar para fazer o teu hedge para você garantir aquele valor. Para gastar na viagem. Exatamente. A bolsa, o brasileiro ele acabou se acostumando a ganhar muito sem esforço. Então você teve taxas de juros nominais homéricas no Brasil por muitos anos. Então quando você vê quando ele começa a ver a taxa de juros minguando, o que ele faz? Começa a ficar preocupado.
Então a gente acredita que bolsa agora, para uma parte dos investimentos, começa a ser interessante, porque é uma forma de você ganhar um pouco a mais, correndo um risco administrado. Dependendo da ação que você vai comprar, você consegue correr um risco bem administrado. Tá? Fundos de investimento é uma outra sugestão que a gente tem muito forte, porque para aquele que não tem tempo, então você que está sempre na TV, nunca consegue ficar acompanhando o dia inteiro, o que, que você faz? Você coloca num fundo de investimento, dentro de uma dessas categorias, pode ser um fundo de ações, pode ser um fundo de renda fixa mais apimentado, pode ser um fundo multimercado, que é um fundo que faz vários mercados, como o nome fala, então é um fundo que opera quase de tudo, tá? Para quem não está familiarizado, o multimercado em geral são ações, taxa de juros, dólar, Exatamente. são vários Vários barcos. mercados. Isso, é. Por isso chama multimercado. Um fundo de investimento é sempre uma opção interessante porque você... DI, por exemplo, caindo. Então, mas um fundo, o que, que acontece? Você acaba delegando para um gestor especializado. Então, se você não tem tempo de ficar acompanhando no dia a dia, você consegue ter uma tranquilidade porque vai ter alguém zelando pelo teu dinheiro, tá? Eu, nesse momento, em termos de todas essas categorias de fundos, eu aconselho fundos multimercados e fundos de ações. Porque o multimercado você vai conseguir ganhar um pouco mais e não tem tanto risco quanto um fundo de ações. E os fundos de ações, uma parcela para você dar uma grande apimentada no portfólio, não tem jeito. Não dá mais para ficar vivendo da taxa de juros de hoje. E o brasileiro não está acostumado. Então a tendência é que ele migre para mercados mais arriscados. Isso a gente vem percebendo claramente e a gente sugere sempre para os investidores colocarem uma parcela do investimento. Ô Pedro, essa questão é complicada. Como é que você administra um risco? É possível administrar? Eu te falei vários exemplos aí quando a gente conversava. Por exemplo, fundo que garante o principal. Sim. Ou seja, você botou 1 milhão, você pode não ganhar nada, você vai perder. Quando não ganha nada, perde. No né? mercado financeiro, sim. Mas te dá 1 milhão no fim do ano, lá, no fim do período. Né? Isso também não vale a pena, porque você pode perder 10%, 12%, não é isso? Pode. Como é que você administra esse negócio? Eu só enxergo como multimercado. Antônio, o grande ponto... Porque você perde um pouquinho na ação, ganha um pouquinho ali. Então, você tem que sempre diversificar, né? Não é? Parece clichê quando a gente ouve isso, aquela brincadeira de gerente de banco que fala não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque já ouvimos isso, hein, Bela? Se você derrubar, vai quebrar tudo. Por pior que pareça, isso mesmo. É isso mesmo. Você não precisa diversificar muito, né? Não adianta você falar, vou ter 50 tipos de investimentos diferentes. Não. Mas não adianta você concentrar tudo, porque se der algum problema naquele setor específico ou naquele investimento, você perdeu tudo. Eu depois que eu li um livro aí que acho que vocês conhecem, o Cisne Branco, o Cisne Negro lá, eu, quando tiver dinheiro, se algum dia eu tiver, eu vou aplicar em opção, cara. Opção não tem como perder. Não é que não tem como perder. Você tem 10 opções diferentes, uma dá dinheiro. Antônio, se fosse tão fácil assim, a gente... Todo mundo era economista. Exatamente, Cisne negro para todo mundo. Não, porque lá, de uma certa maneira, você faz opção... Opção é um mercado bem arriscado. Se você souber usar a opção como proteção do teu patrimônio, tá? Que é um grande instrumento para você proteger uma carteira de ações, para você proteger teu patrimônio, você tem grande chance de ganhar bastante dinheiro. Mas a opção efetivamente, comprei e vou ficar rico, não existe. Esquece. Como nada no mercado financeiro. O mercado financeiro é um risco, mas é para todo mundo. Ô Pedro, nós vamos ao segundo intervalo e depois nós vamos para o último bloco do programa. Pedro Coelho Afonso é economista do Gradual Investimentos. E está dando uma aula para a gente aqui, eu brinco um pouco, mas é que dinheiro é uma coisa complicada de administrar. Ele está tentando dar umas dicas aí. Nós já voltamos já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com o economista Pedro Coelho Afonso. Ele é do Gradual Investimento. Na conversa já falamos um pouco da situação, falou um pouco dos investimentos. O banco, ou a corretora, ou o que seja, a relação, eu falo por mim, é uma relação de confiança. Com certeza. Então, por exemplo, quando me sugerem alguma coisa, não que eu tenha muito dinheiro, antes tivesse, eu sempre vou analisar a taxa de administração, que você disse que não é tão importante assim,
sempre tem que analisar. Isso aqui é uma receitinha que você ou teus colegas já me deram. Rendimento passado não significa rendimento futuro, né? Então, Com certeza. não adianta o cara me falar, Rachel, põe 100 mil aqui, o ano passado rendeu 30%, isso não quer dizer nada, né? É Sim, isso? é isso mesmo. Então, tem algumas coisas que eu sei que eu olho. E quem me passa isso, ou são os economistas que eu entrevisto aqui com você, ou o gerente do banco dá conta. O que eu estou querendo que. Não estou querendo que você fale, evidentemente, eu falo o que eu quero, você fala o que você quer. O, quais são as coisas, independente se o cara tem 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, o que ele tem que olhar com atenção? Uma coisa você já falou, é os objetivos dele. Não vai comprar nada em 10 anos que vai precisar daquele dinheiro, não é para se aposentar. O que, de uma maneira geral, a primeira coisa que você, como economista, olha para oferecer um investimento para alguma pessoa? Bom, da parte do investidor, a primeira coisa que a gente tem que ele tem que avaliar, na verdade, é o seguinte: objetivo e prazo, tá? Então, o que ele quer fazer com aquele dinheiro e para quanto tempo ele vai Sim. precisar daquele dinheiro. Segunda coisa que eu costumo falar muito para os investidores é o seguinte: como é que é o teu apetite a risco? Então, eu sempre pergunto: você tem estômago? Tá? Você tem uma série, normalmente quando você abre uma conta num banco ou numa corretora, você tem uma série de perguntas que definem um perfil. Tá? Sim. Aquele perfil ele é um norte, mas mesmo assim eu acho que essa relação de confiança é importante. Então eu sempre pergunto se o cliente tem estômago. Tá? Não é porque deu que teu perfil é arrojado, não é porque teu perfil é arrojado, teu perfil é moderado ou conservador, que você obrigatoriamente tem estômago a risco. Então, porque Porque o cara não dorme, de não, repente. exatamente, porque não adianta a gente fazer um planejamento de longo prazo e o cliente querer sair no meio do caminho. Então é muito importante essa relação de confiança. Entendi. Tem que combinar bem combinado. Com certeza. Outra coisa que é muito importante é o seguinte: você, os clientes às vezes eles têm uma confusão que eu acaba me incomodando muito, que é ele tem um pouco de dinheiro em cada lugar, tá? E ele acaba não falando pra gente. Então, muitas vezes, a gente faz. Já aconteceu de casos de eu desenhar uma operação para um cliente, uma posição para um cliente, e ele tem em outra instituição uma operação completamente contrária. Então, ou seja, se ele ganhasse comigo, ele ia perder lá. De algum lugar ele ia perder. Exatamente. Então, assim, as coisas É têm que fazer complicado. sentido. Tá? Por isso que eu sempre peço para os clientes para tentar entender de maneira geral como é que é a posição dele, o que ele tem em outros lugares, para fazer um planejamento como um todo. Tá? Quando você fala de. Perdão se eu te interrompi. Quando você fala de tem estômago, fez lembrar uma amiga minha que o pai dela deixou tudo na época nos Estados Unidos, estava o Uhum. dinheiro. Eles eram 3 irmãos, acho que tinha 6 milhões de dólares investidos, né? E aí, recentemente eu encontrei com ela ficou com um terço, porque tem 3 irmãos. Recentemente eu encontrei com ela e falei, e aí, como é que é? Tá rico ou tá pobre? Acho que são em multimercado, eu imagino. Uhum. Ela falou, não, tem muito em ação. Ela falou assim, olha, Regis, tem anos que eu olho lá, porque ela não, acho que não está usando o dinheiro. Eu tenho a sensação que eu estou rica, que eu ganho muito dinheiro. E tem outros anos que eu sinto que eu estou tão pobrezinha. Isso é ter estômago, porque as ações variam mesmo, E né? você tem que, porque não adianta você, ações é um investimento de longo Não prazo. adianta realizar prejuízo, né? Não, Vender na o baixa, problema não é nem vender na baixa, o problema é o seguinte, às vezes eu faço um planejamento de 10 anos e porque ela caiu no primeiro ano, o cliente quer zerar a posição. Mas isso estraga muitas vezes um planejamento como um todo. entendi. Então você tem que aguentar, Isso é ter estômago. isso é ter Você estômago. tem que aguentar porque oscila mesmo, né? Dependendo do investimento que você for fazer, vai oscilar. E é muito importante você ter uma boa relação de confiança com quem está montando. Eu, como não tenho estômago, eu já pensei várias vezes em comprar ouro, cara. Ouro é um investimento, ouro não deixa de ser um investimento. Hoje Que é o menos volátil que eu conheço. ele tem uma. É que o ouro ele tem uma relação fiduciária muito grande, né? Todo mundo acredita no ouro. O ouro tem valor intrínseco. Então você acaba se tornando uma grande forma de reserva de dinheiro. Né? Sempre foi, os bancos centrais utilizam ele, os diversos países utilizam Tem ouro. liquidez? No Brasil ainda tem liquidez, claro, não para volumes gigantes, né? Não. Aquela sua tonelada de ouro vai ter que esperar um pouco. Hein? Quisera eu um quilinho.
Mas fora do Brasil ele tem liquidez? Tem liquidez, sim. Tem liquidez. É que não é tão fácil, né? Você não consegue pegar ouro do Brasil, negociar lá Sim, fora. pesa também. Fisicamente, você tem a questão do físico. Hoje em dia, você nem vê mais o ouro, porque ele fica custodiado aqui na B3, mas você tem um grande problema no caso de movimentos, porque você tem que transportar o físico e tem um risco embutido grande. Uhum. Bom, já foi petróleo. Qual é a tua visão do petróleo? Parece que hoje eu vi estava subindo um pouco o petróleo. Porque o petróleo interfere bastante no global, ele é a commodity mais negociada. Né? É a commodity mais negociada, é a commodity mais utilizada, principalmente por muitas empresas, tá? A minha visão é que hoje a gente tem um preço artificial de petróleo, né? Ele está sendo controlado na marra. Eu não sei até quando eles vão conseguir controlar isso na marra. Você acha que ele está sub ou... Eu acho que ele está sub. Está sendo controlado na marra. Você teve um petróleo de quase $100, né? Mais de 100? Desculpa, mais $100. E você hoje tem um petróleo negociado a $60, 50 e poucos dólares. Acaba sendo bem esquisito. Eu não sei, nós temos 2 minutos só de programa já. Eu não sei no mercado financeiro propriamente, talvez você possa me explicar em 1 minuto. Mas as cotações do petróleo, elas interferem e muito nos mercados agrícolas. Viu? Porque você utiliza muito petróleo como base para o maquinário, né? Sim. Então você acaba, a aviação civil, desculpa, a aviação sofre muito, você acaba tendo, as próprias petrolíferas sofrem muito. Se pegar um gráfico de Petrobras e comparar com o do petróleo, você vai ver como é que é o relacionado. Isso acaba influenciando bastante, né? Os investimentos são bilionários, né, que a empresa tem que fazer. Tá? Bom, é isso. Então, eu não sei bem. Eu conheci um economista que ele dizia assim, eu dizia, pô, economia é complicado, né? Ele dizia, eu não vim aqui para explicar, eu vim para complicar. Eu não sei se vocês entenderam aqui a conversa, o Pedro é muito claro, muito objetivo, mas eu acho que algumas dicas boas a gente conversou aqui. Com certeza. Dá para dar uma... Se precisar, eu também estou à disposição lá na Gradual. Vamos falando, vamos ver. Eu vou lá na Gradual ver se eu compro minha tonelada de ouro. Tem lá, não? Cara, a gente consegue, a gente arruma. Então tá bom. Pedro, muito obrigado pela tua paciência, pelo teu tempo e até a próxima entrevista. Obrigado, Antônio. Adorei estar aqui. Que bom. Gente, amanhã tem mais. Até lá. Tchau.